Glória a Deus. Vocês estão de pé? Então, continue, por favor. Abra sua Bíblia em Abacuque 3. Abacuque 3, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Então é Abacuque 3. Abacuque é um livro lá do Antigo Testamento. Abacuque faz parte dos profetas menores. É um livro que tem apenas 3 capítulos mesmos. Abacuque capítulo 3, nós vamos ler o 2 e o 3. Abacuque fica vizinho de Amós, né? Abacuque 3, 2 a 3. São livrinhos pequenininhos, que a gente não visita muito, mas quando vir o avivamento, vocês vão ficar tão bom de Bíblia que não vai precisar nem abrir a Bíblia, né? Vai no automático. Não há avivamento sem Bíblia, vocês sabem disso, né? 3:2, acharam, amém? Pode projetar aí para nós, Fernando. Passamos a leitura do texto sagrado. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Deus, vem até Temã, e do monte Parã, vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Amém. Ainda em pé, põe a sua Bíblia na cadeira, põe a mão no coração. Nós vamos, mais uma vez, orar, pedindo que Jesus possa trazer à nossa vida este avivamento e Jesus possa trazer a compreensão da tua palavra aos nossos corações. Amém? Pai querido, nós queremos, ó Deus, que apareça a tua glória. Nós queremos, ó Deus, que não ao homem, mas a ti seja o reverenciar, o adorar e bendizer. Nós pedimos, ó Deus, que cesse todas as vozes, a voz da preocupação, a voz da indiferença, da rejeição, e que flua somente uma voz, a voz que corre do trono de Deus. Ministra ao teu povo, ministra a mim, ministra a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados irmãos e irmãs. A pregação dessa noite é avivamento verdadeiro. Diga comigo, avivamento verdadeiro. Para toda coisa verdadeira, existe uma falsa. Para todo o original, existe uma imitação. E para o avivamento também existe uma imitação, existe um avivamento estético, existe um avivamento montado, mas nós vamos falar aqui nessa noite e vamos buscar, e se Deus assim permitir, cremos que Ele permitirá, experimentar a nossa vida, o avivamento verdadeiro, o avivamento que corre do trono de Deus para nós. Durante esses 40 dias, queridos, nós vamos andar por esses textos de avivamento, pregar sobre avivamento e mais do que isso, receber o avivamento, porque não basta nós pregarmos, falarmos, saber o que é, nós temos que conhecer. Então, vamos começar desconstruindo o que não é avivamento. Avivamento não é somente milagres. O milagre, ele faz parte de um avivamento. Aonde tem avivamento, tem milagres. Mas avivamento não é só milagres. Avivamento também não é, de forma nenhuma, só barulho.
mas avivamento é adoração com consistência. Avivamento, depois de uma maneira muito simples ter explicado o que não é um programa também, como a gente adota. A partir de agora, da presente data, declaro eu que essa igreja será um avivamento, terá um avivamento. Não tem como nós, seres humanos, provocar um avivamento. O avivamento é dádiva e graça de Jesus Cristo. O avivamento é presente de Deus. Dito essas coisas, irmãos, o avivamento, conforme afirma o pastor Edson Queiroz, escritor deste livro, dos 40 dias de jejum e oração, ele faz um diagnóstico que eu também compartilho. Não há um avivamento genuíno na igreja brasileira ainda. Ainda bem que tem a expressão ainda. Porque se não há, ela está por vir e que sejamos nós contemplados com ele em nome de Jesus. O avivamento, ele diz que existem manifestações isoladas. E existem também avivamentos formados, montados. Existem formas que as pessoas inventam para dizer aqui ou acolá está havendo um avivamento, mas nada se compara àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E em segundo lugar, nós precisamos declarar que se não há avivamento verdadeiro, nós precisamos declarar que é possível que ele venha. Vocês creem que ele venha? Porque ao longo da história sempre houve avivamentos. Se nós analisarmos a Bíblia, todas as vezes que a igreja estava caminhando, se arrastando, as pessoas estavam abandonando a fé, o temor a Deus, houve um avivamento, como por exemplo no profeta Joel. Quando o profeta diz, não rasguem as roupas, mas rasguem o coração na presença de Deus, e há de ser que naquele dia derramarei o meu espírito, e todos vão profetizar, e vão falar, e houve aquele avivamento salvando aquele país. Avivamento também houve em Ezequiel 37, havia ali um vale de ossos secos, e quando houve avivamento, o vale de ossos secos teve vida e teve a presença de Deus. A nossa vida pode estar um vale de ossos secos, mas quando há avivamento, ela brota vida, esperança, fé e comunhão. Nós não podemos esquecer disso. Agora, irmãos, aqui voltamos para um ponto principal para entrarmos definitivamente no texto. Há algumas questões das quais nós temos que estar bem claro para nós. A primeira coisa que um avivamento provoca numa igreja é arrependimento de pecado, choro, quebrantamento e volta para os braços de Deus. A primeira coisa que houve quando Jonathan Edwards pregou o sermão dele, Pecadores à mão de um Deus irado, diz a história que as pessoas se contorciam porque elas tiveram conhecimento do estado da sua alma, do estado do seu coração e do seu pecado e de como estava a sua vida, e elas se quebrantavam diante de Deus. O avivamento, ele traz arrependimento. E é isso que a igreja precisa, irmãos. Perdemos o temor a Deus. Pecamos, brincamos de salvação, flertamos dentro de uma igreja e quando saímos fora dela temos atitudes terríveis. E com este avivamento,
o que vem sobre a igreja é uma sensação de que nós precisamos muito de Deus para converter a nossa alma. O avivamento, ele mostra para nós que não há nada mais terrível do que o pecado. Que toda a causa do sofrimento, da desgraça humana está baseada no pecado, que a tradução de pecado é errar o alvo. A igreja de hoje já não tem mais preocupação com o pecado e já relativiza. Se eu chegar para alguém e dizer assim, olha, você está aí numa vida devassa, você tem relação sexual dentro do casamento, e isso é pecado, ela vai olhar para mim e dizer assim, pastor, isso é o que o senhor acha. Não tem senso de temor e tremor na presença de Deus. Falamos em adoração, mas fora do altar fazemos as pazes com os nossos pecados e ainda dizemos, não, mas esse pecado aqui é coisa simples, a vida inteira eu estive com ele. Não há aquele senso de temor a Deus, de quebrantamento, não conseguimos enxergar a real situação da nossa alma. Um verdadeiro avivamento, irmãos, ele tira a cegueira espiritual e mostra a situação de miséria que nós nos encontramos. Porque uma das coisas que acontece é que primeiro Deus expõe as nossas misérias. Deus mostra onde estamos, para que a partir de onde estamos, Ele nos leva para o lugar que Ele quer, que é encher-nos da sua presença, da sua graça, do seu amor. Se não houvermos um avivamento, a igreja permanecerá anestesiada contra o pecado. A igreja permanecerá no pecado, achando que Deus está aprovando a sua atitude. A igreja peca sem perceber quando não há um avivamento. Quando nós ouvimos falar do que é avivamento, nós ficamos pensando, e assim, todas as histórias que você lê sobre lugares que vieram avivamento, houve conserto na família. Houve pedido de perdão do marido para a esposa, da esposa para o marido. Houve restauração de relacionamentos rompidos. Onde houve um avivamento, houve santidade. Que avivamento há? Se o crente mente. Eu gosto muito de ler Santo Agostinho e tem uma história dele muito interessante. Eu já falei para algumas pessoas aqui da igreja. Ele disse que quando ele fazia seminário, ele estava lá na aula e tinha um palhaço lá no meio da aula, alguém que gostava muito de brincar, e disse assim, olha lá uma vaca voando. E o Santo Agostinho levantou e foi até a janela. E quando ele olhou lá, não tinha vaca nenhuma, todo mundo ficou rindo dele, falou, nossa, como você é bobo, hein? E ele falou assim, eu prefiro ver uma vaca voar do que um crente mentir. Nós, às vezes, irmãos, a igreja brasileira perdeu o senso de temor a Deus e perdeu a noção de que pecar é uma desgraça, de que pecar fere, afronta a santidade de Deus. Um avivamento, crente, não falará mentira, mas viverá a verdade de Deus.
Um avivamento, nós não faremos uma adoração dentro de uma comunidade e dentro das nossas casas, nós levamos uma vida de qualquer maneira, não. Num avivamento, nada impede as pessoas de vir para a casa do Senhor. Não tem frio, não tem chuva. Num avivamento, não se dá o dízimo quando o mês aperta, não se dá. E quando o mês melhora, volta a dar. Não, o avivamento é um momento onde se experimenta uma graça nunca vista antes nas nossas vidas. Por mais que eu me esforce aqui por dizer o que é um avivamento, eu sou muito honesto para você em dizer. Para nós sabermos tudo o que é um avivamento, nós precisamos passar por ele. Amém, gente? Não adianta a gente falar aqui de remédio que a gente não toma. Não adianta a gente falar aqui de coisas que nós imaginamos. Agora, uma coisa é certa. Avivamento é uma interferência de Deus numa igreja onde ela experimenta o poder e a força do Espírito Santo. Avivamento nasce a partir de pessoas fracas. Há uma história interessante que a maioria dos movimentos de avivamento nasceram em lugares desprezíveis. Vocês sabem aonde nasceu o avivamento metodista? Começou numa faculdade. Mas o avivamento de verdade dos metodistas foi numa mina de carvão. Com o pessoal que trabalhava na mina, com pobres, analfabetos, a maioria deles. Foi lá que recebeu uma visitação do Espírito Santo. E houve um avivamento tremendo para a vida daquele povo. O avivamento acontece em lugares imprevistos. O que faz você acreditar que pode sair daqui de Itapeva um movimento de avivamento que vai chegar no Brasil e no mundo? Irmão, se Deus quiser fazer, Ele faz, viu? Vira para quem está do seu lado e fala, ó, escuta aqui, xará. Se Deus quiser fazer, Ele faz. Fala aí, ué. Ele faz. Deus não pegou Davi, um homem desprezado, para ser o novo rei de Israel? Deus não pegou uma prostituta, a Raabe, para livrar o povo e mostrar o esconderijo dos inimigos? Deus não pegou uma jovem de 15, 16, 18 anos, chamada Maria, para trazer a mãe do Salvador? Para fazer com que ela fosse a mãe do Salvador? Quem garante que Deus não pega um pastor que nem eu, a Gabi e vocês, e diz assim, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um avivamento naquela igreja. Quem garante que Deus não pode fazer? Ah, irmãos, eu vou ser muito honesto com você, eu prefiro me frustrar por acreditar, porque quem sabe o que vai fazer é Deus. Eu não posso garantir para você, nem vocês para mim. Mas eu prefiro, se um dia eu chegar no final da minha vida, não vir avivamento nenhum, não acontecer nada, eu prefiro morrer dizendo assim, eu acreditei até o último momento, porque nada está perdido. De um segundo para o outro, Deus é capaz de mudar tudo, tudo, tudo. Ele é absoluto. Quem garante que não vai ser você, homem e mulher, cheio da presença do Espírito Santo? Por isso, irmãos, é que quando tudo faz nos acreditar que não, Deus pode dizer sim para a nossa vida. Quando fecha todas as nossas portas, é Deus tirando as nossas muletas.
É Deus tirando os nossos apoios. E não pense você assim, ó, você pode dizer assim, a solução para a Igreja Metodista de Itapeva é um milagre. Eu diria, para a Igreja Metodista de Itapeva e para a Igreja Metodista e para a Igreja brasileira, não só metodista, a única solução para a Igreja brasileira voltar ao temor a Deus é um milagre. As pessoas já estão calejadas e há uma ilusão nossa achar que eu tenho que trazer aquela palavra porque aquela palavra vai mudar a vida das pessoas. Ouvir verdade para quem já perdeu o temor a Deus não faz diferença nenhuma, irmão. Eu sou um pastor que fala a verdade. Tem que falar mesmo. O mínimo que um pastor pode fazer é falar a verdade. Mas não é pelo fato de eu falar a verdade em si que ela vai mudar. Ela vai mudar se o seu coração se quebrantar a Deus. E avivamento faz você enxergar a miséria da sua alma, mas faz você enxergar que Deus pode transformar a sua história. Nós não podemos nos gabar. Dizer, eu sou um pregador que eu prego a verdade para a minha igreja. Ok, todo pregador deve pregar a verdade. Mas sabe o que é, irmãos? A gente precisa desse avivamento para trazer sensibilidade. E para dizer assim, essa palavra que o pastor trouxe não é para o meu irmão, é para mim. E Deus vai mudar a minha história. O povo está perdendo a sensibilidade. Nós vimos recentemente aí uma garota que foi estuprada por 32 pessoas. Quem chorou pelaquela garota? Alguns homens ainda fizeram bem queimando ser sem vergonha. Criança apanha no meio da rua. Se a gente vê, a gente fala assim, esse problema não é comigo. A gente peca. E todo mundo sabe que peca. Tudo aquilo que você faz, que você sabe que não trouxe alegria para Deus, é pecado. Todo mundo sabe quando está pecando. Mas, sem avivamento, a igreja ela fica amortecida. Então nós precisamos de um avivamento para ver choro e arrependimento. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus, irmão? Irmã? Há quanto tempo você não chora pelos seus pecados? Há quanto tempo você não chora pelos pecados dos outros? Secou a lágrima. Você vê aí a igreja chorando? Eu não estou falando de um choro forçado, não, irmãos. Eu não estou aqui nessa noite para te fazer chorar forçado e nem quero chorar forçado. Mas nós temos que nos quebrantar. Irmão, como é que nós estamos com a mania, né? Eu vou na igreja para receber uma palavra de conforto. Você vem na igreja para receber a palavra de Deus, amém? Ela pode ser de conforto. E ela pode chamar a minha e a sua atenção. Pode ser os dois. Agora, nós temos que estar aberto à voz do Senhor. Nós precisamos chorar, irmãos. Porque nós estamos dentro da igreja, mas vivendo uma vida de pecado, uma vida dupla muitas das vezes. E achando normal. E achando que o negócio é assim mesmo. Avivamento não é dar abraço em Jesus. Avivamento é pular nos braços de Jesus. E aí eu queria destacar algumas coisinhas do texto com você. Se você comigo aqui nessa noite conseguir transportar o seu pensamento para sonhar,
Vamos sonhar um pouquinho comigo? Vamos imaginar que o Senhor mandou esse avivamento. E aí fica imaginando aí na sua cabeça o que um avivamento faria. Vamos lá, primeira coisa. O avivamento faria você ser a mesma pessoa na igreja e dentro da sua casa. Segunda coisa, o avivamento faria com que a igreja de Itapeva, metodista, fosse tão importante para a cidade que as pessoas começassem a nos procurar. O avivamento nos levaria para os orfanatos, nem sei se tem orfanato aqui em Itapeva, mas nos levaria para o orfanato, para o asilo, para a PAI, para o lixão, onde tem os catadores lá. O avivamento escancararia a porta da nossa igreja para receber ricos, pobres, gente bonita, gente mais ou menos. O avivamento faria com que você chegasse aqui no domingo vibrando pela presença de Deus. O avivamento faria você experimentar o que você nunca experimentou. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o profeta Abacuque diz assim: ouvindo eu, fiquei alarmado no meu coração. Ou seja, quando eu penso em avivamento, eu fico alarmado. Quando eu penso em avivamento, eu me delicio com ele mesmo antes dele vir. Parece cachorro quando vê, sabe aqueles negócios de açafrão que fica na porta dos açougues, né, que a gente chama de televisão de cachorro, né? O cachorro fica olhando ali o franguinho, virando para lá e para cá, o cachorro baba. Imagina a Lili, né, nosso cachorrinho, ele vê, nossa Deus do céu, acho que ela não ia só babar, ela ia pular no franguinho. Mas quando eu ouço falar o que Deus pode fazer com o avivamento, irmãos, eu fico alarmado. E você? Você fica alarmado quando você começou esses 40 dias? Sim ou não? Eu temo que você não entendeu a pergunta, então eu vou fazer de novo. Você fica alarmado em saber que Deus pode mandar um avivamento sobre a sua vida, sim ou não? Você fica alarmado em saber que você pode experimentar algo de Deus inexplicável na sua vida? Que essa cidade pode ser mudada através de você, que o seu casamento, os seus filhos, a sua família e essa cidade pode experimentar o que nunca experimentou? É isso que o Abacuque está dizendo aqui. Eu fico alarmado. A situação pode estar difícil. Mas quando eu escuto falar de um avivamento, Deus rega a minha alma. A minha alma pode estar numa sequidão. Mas quando eu escuto falar de um avivamento, eu sinto-me com a água do Espírito Santo para eu experimentar aquilo que Ele tem. Eu sinto, irmãos, assim que nós devemos encher, sim, de uma expectativa, porque se nós não temos expectativa, o que nós estamos fazendo nessa igreja? Se nós temos expectativa, ou se nós estamos felizes do jeito que está, irmãos, amém, porque nós estamos aqui, amém, porque você está aqui, mas isso não é 0,1% do que Deus tem para nós, amém, gente? Não é mesmo. E eu não estou falando nem só de número, eu estou falando do que Deus tem espiritualmente para você. Então, o profeta se alarma, o profeta põe expectativa, o profeta sonha,
O profeta olha e diz assim, olha, você está vendo hoje, mas você vai ver, quando chegar esse tarde avivamento aí, quando chegar esse avivamento, você vai ver o que Deus vai fazer. Eu espero que nós estejamos sonhando com algo novo para as nossas vidas. Seu coração tem que estar alarmado, irmão. Porque lá em Efésios 4 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aliás, é Coríntios 2, desculpa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Lá em Efésios está escrito que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que vemos, que tudo que pensamos. O problema da igreja é que nós vemos ao culto sem expectativa, é que nós vemos ao culto com preguiça de buscar o que Deus tem para nós, e vale a pena você jejuar, e vale a pena você sacrificar, porque quando vier o que vem na sua vida, você vai dizer, valeu a pena cada gota de lágrima que eu derramei, porque o que semeou com choro, voltará a colheita com alegria. Se você não souber, irmão, que a vitória já é sua, por que você está lutando? Se você não olhar para o futuro, Deus, num avivamento, Ele traz visão para a igreja não vê o hoje, a igreja vê o futuro. E se você diz assim, pastor, mas isso é fantasia, pastor, isso é molecagem, eu ficar sonhando com o futuro, pastor, a realidade é dura, é a realidade que eu tenho que enxergar. Irmãos, o crente tem um pé no céu, um pé no chão, ou melhor, e a cabeça no céu, porque é do céu que vem a providência de Deus para as nossas vidas. Se não alarmar você a possibilidade de um avivamento, meu irmão, eu diria que nós estamos numa situação aí sim complicada. Eu diria que se um avivamento não trouxer esperança para você, nós estamos numa situação quase que irremediável. Sempre as pessoas perguntam, pastor, o que a gente faz para animar a igreja? Meu irmão, se as promessas do Senhor não animam a sua vida, não há o que se possa fazer. Se as promessas do Senhor não animam a sua vida, a gente pode fazer show pirotécnico aqui, nós podemos fazer qualquer coisa. O apóstolo Paulo diz, nós não andamos por vistas, nós andamos pela certeza da presença de Jesus. Seu coração está alarmado, irmão? Seu coração está alarmado, irmão? Pela presença de Jesus? Que ele se alarme cada dia mais. Que você tenha expectativa. Quando a Bíblia fala que nós devemos ser como criança, é porque se você prometer alguma coisa para a criança, ela acredita. E nós devemos ser como criança. Acreditar numa visitação do Espírito Santo. Segundo lugar, ele diz, aviva a tua obra no meio dos tempos. Por que ele fala no meio dos tempos? Por que ele não fala no começo e no fim? Porque as pessoas desistem das coisas, sabe aonde? A maioria das pessoas desistem das coisas, sabe aonde? No meio. Já caminhou a metade, está um passo da vitória. E ela desiste. Ela desiste. Pastor, mas a gente fez 24 horas de oração, pastor. Não era para acontecer um rebuliço lá no culto? Pastor, mas a gente vai fazer os 40 dias. Não é para a igreja encher, pastor?
Eu não sei, irmão, irmã. Eu só sei que Jesus fala, e o Apocalipse nos lembra disso. A vitória dos perseverantes. A vitória daqueles que correm até o final. A vitória é daqueles que não olham o tempo, mas olham para Deus. Então, nesse meio dos tempos é que mora o perigo. Nós podemos orar 1 ano, 2 anos. Eu conheço pessoas, irmãos, que oraram por milagre 10 anos e pararam. Imagina se o milagre dela fosse chegar em 10 anos e 1 mês. O que aconteceu com ela? Ela perdeu 10 anos de oração. É no meio dos tempos. Eu falo muito com a Gabi em casa que o importante na vida não é começo. Não se iluda com o começo. O importante na vida, para tudo, casamento, trabalho, igreja, quando é novo, tudo é ovo, né? Como dizia um senhorinho que eu pastoreei lá na zona rural de Cunha. Ela dizia assim, quando é novo, tudo é ovo, né, pastor? E talvez seja isso mesmo. O que me empolga nas pessoas, irmãos, não é o começo. É o meio e o fim. E nós temos que tomar muito cuidado, porque talvez nós estamos no meio. Nós estamos no meio. E a gente pode caminhar e estar 1 passo da vitória e não perseverar. E não perseverar. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Então, além de se sentir alarmado, de pedir avivamento no meio dos tempos, o profeta Abacuque também diz, na tua ira, lembra-te de nós. Eu vou fazer aqui uma colocação para você, que eu gostaria que você pensasse um pouquinho. Avaliando a sua vida hoje, você acha que Deus está feliz ou irado com você? E irá não significa que Deus te odeia, nem que Ele vai necessariamente mandar você para o inferno. Vou fazer outra pergunta. Olhando para a sua igreja, você acha que ela tem trazido alegria ou tristeza ao coração de Deus? Outra pergunta, olhando para a sua cidade, Itapeva tem trazido alegria ou ira para Deus? O que você está vendo aí na rua? Você está vendo aí na rua gente orando pelo meio da rua? Ou você está vendo gente bebendo, prostituindo, fumando, fazendo qualquer negócio? Agora, uma olhadinha para o mundo, para o Brasil. Você acha que Deus está o quê com o Brasil? Irado ou feliz? Eu diria que Deus está aos dois. Algumas coisas deixam profundamente o coração de Jesus feliz. Como, por exemplo, cada um dos irmãos que saíram para estar aqui, e até aqueles que não puderam vir, mas estiveram de alguma forma orando. Por outro lado, o coração de Deus está triste, porque Ele vê a sua igreja fazendo as pazes com o pecado. E o Abacuque diz o seguinte, Senhor, lembra-te de nós na tua ira. O Abacuque, ele tem medo da ira de Deus,
Porque Deus é pronto em perdoar, diz a Bíblia, mas tardio em irar. E a Bíblia diz que Deus é tardio em irar, mas Deus ira. Meus irmãos, a gente fabrica um Jesus que não é humano. Se nós formos olhar para a Bíblia, Jesus irou, chegou no templo, chutou a mesa. O que você acharia se um dia eu chegasse aqui e chutasse esse púlpito, que ele é de ferro, teria que dar um soco nele aqui, alguma coisa do tipo. Você diz assim, pastor está possuído. Nós precisamos orar pelo nosso pastor, porque ele está possuído. Endemoniado. E talvez nada disso estivesse acontecendo. Talvez fosse a ira de ver que aquilo que precisa ser feito não está sendo feito. Foi a ira de Jesus. A minha casa vocês se transformarem em covil de salteadores. E a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, vamos ser crente maduro? Vamos parar de não me toque? E vamos ser sinceros. Se não fosse a graça de Deus, não sei o que seria de nós, não sei o que seria de mim. Aí eu fui na igreja hoje e o pastor falou que Deus está irado comigo. Irmão, dá uma avaliada na sua vida aí, ué. Dá uma avaliada séria na sua vida aí. E você vai ver se Deus tem ou não tem razão. Na minha, eu posso garantir que ele tem toda a razão. Mas o profeta Abacuque diz, na tua ira, Senhor, lembra e tem misericórdia de nós. Na ira de Deus, ele pode, de repente, porque ele ira, mas ele tem uma misericórdia fora do normal. De repente, na ira de Deus, ele pode ver você clamando, orando de forma séria, e a misericórdia dele vir sobre a sua vida, e você ser cheia do Espírito Santo dele. De repente, na ira de Deus, Deus resolve usar de bondade, de benevolência com a Igreja Metodista de Itapeva e renová-la e enchê-la do Espírito Santo de uma forma completa, de uma forma santa. Mas, irmãos, eu não tenho dúvida de que Deus, nós damos alegria para Ele, mas nós também o provocamos, nós o iramos, nós o maltratamos, nós o enganamos. O que a gente faz com os outros é basicamente o que a gente faz com Jesus. Eu disse isso aqui domingo passado. Por isso que a importância do arrependimento. O arrependimento faz com que Deus apague a sua ira e no lugar da sua ira Ele derrame sobre nós misericórdia. O arrependimento faz com que nós saiamos de condenados e tornemos perdoados e abençoados pela graça de Jesus Cristo. Meus irmãos, então eu concluo essa mensagem dizendo: precisamos, urgentemente, a ter senso de pecado. Precisamos
ter temor, respeito e amor pela glória de Deus, precisamos alarmar o nosso coração. Alarme, meu irmão. Ouse sonhar. Ouse sonhar com o impossível. Porque você serve o Deus do impossível. Ouse sonhar. Peça avivamento no meio dos anos, no meio dos tempos. Não desista do plano que Deus tem para você. Olhe para a sua vida e tenha coragem de dizer: Deus, eu tenho provocado a tua ira. Irmão, sabe aquele pecado que você sabe que é pecado e você continua fazendo? Sabe o que você está fazendo com Deus? Provocando a ira dele. Imagina uma criança. Você fala para ela assim, não faz tal coisa. Ela faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí você fala, ó, na próxima. Só que Deus não é que nem alguns pais, mães, que o menino já sabe. A próxima será em 2949. A próxima, eu já sei que meu pai e minha mãe não vai fazer nada. Deus chega uma hora, irmãos, que Ele faz. Há alguns textos na Bíblia que nós não gostamos, mas lá em Hebreus está escrito coisa horrenda. Horrenda é o mesmo que horrível. É cair na mão do Deus vivo. Lá em Romanos está escrito: considere a bondade e a severidade de Deus. Os filhos de Eli estavam no altar vendo o pai pregar e se prostituindo na porta do templo, se prostituindo com as pessoas, com as garotas que vinham para o culto. E o pecado entrou. E ele foi morto, os filhos de Eli foram mortos. Eli acabou o seu ministério de uma forma terrível, porque achou: ah, Deus é só misericórdia. Deus é igual meu pai. Tem gente que diz assim, Deus é igual ao papai. Só promete que vai bater em mim, mas não faz nada. Deus é igual ao filme Alto da Compadecida. Lá na última hora, a Nossa Senhora intercede e eu acabo sendo salvo. Avivamento é resgatar o respeito para com a santidade de Deus. O temor a Deus provoca a glória de Deus sobre nós. Quero orar com você. Que experimentemos o avivamento verdadeiro. Que experimentemos uma mudança. Avivamento não muda a estética, não muda o falar, muda o caráter. E que nós nos arrependamos das mentiras, da dupla vida, das afrontas a Deus. E temos coragem de botar a nossa cara no chão e dizer: Deus, tem misericórdia de mim e da minha igreja. Quando vier o avivamento, vai acontecer com a gente o que aconteceu com Isaías. Eu sou um homem de lábio impuro que vivo no meio do povo de impuros lábios. Quem você vai cantar? Alguém auxilia o Guilherme, por favor? Avivamento, irmãos. E arrependimento.
e uma volta para Deus. Você precisa voltar para Deus, meu irmão. Essa igreja precisa voltar para os trilhos de Deus. Você precisa voltar para Deus. Você precisa sair desse orgulho que você anda de achar que você está muito bem. Nós não estamos bem, irmãos. E eu não estou falando de nome de pessoa. Eu não estou falando de finança da igreja. Eu estou falando da nossa vida com Deus. Há muita coisa errada. Há muito pecado. Há muita mentira. Há muita esperteza. A gente sai para ver as vacas voar, porque há mentira no seio da igreja. A igreja brasileira sofre de um orgulho crônico. E a carta do Apocalipse, para a igreja de Laodiceia diz: você acha que você está abafando, mas você não sabe que você é pobre, cego e nu. Irmãos, estão mentindo para nós. Irmãos, mentiram para você que você está muito bem. Você precisa da graça de Deus. Aqueles que querem se arrepender, talvez essa igreja precise se arrepender coletivamente. Não é de pecado de passado, não, irmãos. É de pecado presente, até de pecado futuro, que se você não se converter verdadeiramente, você vai fazer. Então já pedi perdão até pelo pecado futuro. Aqueles que querem se arrepender verdadeiramente, venham ao altar nesse momento. Aqueles que querem se arrepender podem vir. E se houver uma lágrima dentro do seu olho para derramar, derrame. E se houver dentro do seu olho uma lágrima sincera, derrame. Não é pelos pecados dos outros, não, irmãos, é pelos nossos. Não é dizer que a igreja não experimenta avivamento por causa dos pecados de quem passou aqui ou deixou de passar, do irmão João, Pedro, Paulo, não, dos nossos pecados. Abra o seu coração. Pode cantar, Gui, por favor. Ore nesse momento. Ore por arrependimento. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Deixa a música sendo tocada. Nesse momento só ore buscando arrependimento. Eu quero reconstruir. Ora pedindo para que Deus mostre a situação da sua alma. Regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor,
isso que nós precisamos, uma volta para Deus. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. É isso que nós precisamos. Quero voltar ao início. Uma volta para Deus. Encontrar-me contigo. Clama a Ele nesse momento, se arrependendo, Quero rever meus olhando para a situação da sua alma. amores. Eu quero, Porque, irmãos, algumas reconstruir coisas que acontecem conosco é porque elevaram-nos a um status. regressar ao caminho, vou ver as primeiras Encheram tanto a nossa obras, bola, nos mostraram Senhor. que nós somos tão um povo que cresce, um povo disso, um povo daquilo, Senhor, e nós estamos vivendo das glórias do passado e esquecendo de viver e de olhar a situação da nossa alma hoje. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro Aonde você perdeu o seu primeiro amor, eu quero voltar. aonde você perdeu o medo pelo pecado, Eu quero aonde você se acostumou com o pecado. primeiro amor, ao Existem pessoas que quando elas chegam na igreja, tudo é pecado para ela, mas depois de 1 ano, 2 anos, nada mais é pecado para ela, nada mais é pecado. Ela conheceu a graça, mas na verdade não há graça nisso. Ela fez as pazes com o pecado. Eu quero voltar. Oh Deus, que haja quebrantamento, Pai. Que haja quebrantamento nos corações, Deus. Que haja arrependimento sincero e verdadeiro, Pai. Que haja uma volta para Ti. Que haja uma volta, Deus, de corpo e alma. Que haja uma volta da igreja de Itapeva aos Teus braços. Que haja uma volta nossa a Ti, Deus. Que nós saibamos, ó Pai, que o Senhor não tolera pecado. O Senhor tolera pecador, mas não tolera pecado. Que nós saibamos, ó Deus, que se nós estamos mentindo, enganando, nós estamos nos condenando. Ó Deus, manda um avivamento para nós, onde o pecado nos cause dor, onde o pecado nos cause choro, porque não há mais choro pelo pecado, Deus. O pecado já faz parte da nossa vida. Nós já temos até os pecados que nós dizemos, sem ele eu não consigo viver. Nós já temos os pecados dos quais nós dizemos, esse pecadinho é bom, é necessário. Que situação nós chegamos, Deus, na nossa vida, Pai? Que situação nós chegamos nela, Deus? De fazermos as pazes com a causa da Tua morte, porque a causa da Tua morte foi pecado, Deus. Pai, manda arrependimento para nós. Manda lágrimas para nós. Manda choro para nós. O momento é de chorar, Deus. O momento não é de celebrar, não, Pai. Nós temos coisas boas, nós temos graça, nós temos milagre. Mas o momento não é de celebrar, Deus. O momento é de lamentar, Pai. Deus, visita essa igreja. Visita a minha vida. Visita a vida dos meus irmãos. Oh Deus, nós não estamos aqui para acusar ninguém, Pai. Eu preciso de um avivamento na minha vida, na minha casa. A minha esposa precisa. Nós estamos aqui, oh Deus, como irmãos, não como juízes. Mas Deus, se a igreja não tiver medo do pecado, dentro de uma igreja nós podemos estar caminhando para longe do Senhor. Oh Pai, salva o Teu povo. Salva-nos. Avivamento é a única saída para nós. Alarma esses corações. Faz a gente sonhar, Deus, que nós nascemos para ser, ó Pai, herdeiros da Tua graça. Em nome de Jesus, alimenta os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.